Minha professora de inglês fez todo mundo assinar um termo de silêncio absoluto na sala. E depois, ainda me deu detenção porque sussurrei para ajudar um colega que estava tendo um ataque de pânico enquanto ela corrigia as provas. Eu estava na aula de ciências quando peguei da mochila o que achei que era minha barra de granola. Na primeira mordida, senti que tinha algo errado. Gosto de pasta de amendoim. Devia ter misturado com a barra de proteína do meu amigo, que ficou junto da minha quando a gente estudou na véspera. Preciso da EpiPen de emergência. Já comecei a ofegar, sentindo minha garganta fechar. Acabei de comer amendoim. A professora substituta olhou da mesa, onde estava comendo o próprio saquinho de amendoim. Não exagera. A alergia é coisa da sua cabeça. Não, você não entende. Minha língua já estava ficando enorme. Eu tinha deixado minha EpiPen em casa, achando que estava segura porque, em teoria, toda a sala tinha uma de emergência. Por favor, o armário de remédios. Senta. Ela se levantou, foi até o armário, mas em vez de abrir, se encostou ali. Sabe o que meus pais fizeram quando falei que era alérgica a gato? Me trancaram num quarto com 3. De manhã, eu estava curada. Kate se levantou e correu para o armário. Ela não está fingindo. Ela precisa de ajuda agora. A Sub bloqueou o caminho. O único problema dela é psicológico. De repente, ela fez algo que nunca vou esquecer. Caminhou até a porta, girou a trava e guardou a chave no bolso. Ninguém sai até ela admitir que está fingindo. Esse vitimismo acabou com a geração de vocês. Liga para o SAMU! Alguém gritou pegando o celular. Celular! Todo mundo na caixa agora! A Sub recolheu todos os aparelhos. Ou todo mundo vai ser suspenso. Eu sentia como se alguém apertasse um cinto na minha garganta. 6 minutos. Era o tempo que eu tinha antes do inchaço ficar irreversível. O número que o médico me fez decorar. Foi aí que meu ex, Daniel, resolveu se meter. Ela fez o mesmo drama ano passado. A Sub sorriu para ele. Viu? Até ele sabe que você está fingindo. Ela voltou para minha carteira com o saquinho de amendoim. Meus pais provaram que alergia é tudo da cabeça quando eu tinha 5 anos. Pegou um punhado e, lentamente, foi esmagando os amendoins pela minha mesa. Terapia de exposição. É para o seu bem. O pó espalhou para todo lado. O sangue começou a pingar do meu nariz. Meus lábios estavam inchando. Kate gritou. Olha para ela! A Sub empurrou Kate para trás. Reação psicossomática. Ela acredita que vai morrer e o corpo faz igual. Foi nessa hora que Tommy levou a mão ao pescoço. E aí percebi que ele também devia ser alérgico, porque os olhos começaram a inchar e fechar. Não estou enxergando. Não consigo ver. A sala virou um caos. Os alunos despejavam as mochilas no chão, tudo espalhado. Alguém tem uma EpiPen? Sarah chorava, tentando limpar o sangue do meu nariz com a camiseta. Por favor, não morre. Por favor. Jack correu para a porta e tentou abrir. Abre isso, por favor. A Sub riu. Senta ou vai ser expulso. Jack não desistiu, puxando a maçaneta até a porta tremer. Socorro! Alguém! Outros alunos se juntaram, batendo na porta com força. Pela janelinha, o Sr. Peterson, da sala ao lado, espiou. Mas a Sub ficou na frente do vidro, bloqueou a visão e ainda fez sinal de positivo antes de fechar a persiana. Ele foi embora. Isso é sequestro! Gritou Kate. Faltavam 3 minutos. O sangue do meu nariz pingava na mesa. Tommy arranhava o pescoço. Lisa estava no canto vomitando de puro desespero. 2 meninas choravam abraçadas. Alguns só conseguiam ficar parados, travados nas carteiras. A Sub realmente riu. Atuação de Oscar, mas exagerou no sangue falso. Meu rolo, Jack, tentou me reanimar enquanto eu ainda estava consciente e sufocando. Meu ex, Daniel, pulou em cima dele. Eu conheço ela melhor. É por isso chamou ela de dramática, retrucou o Jack. Olha isso, brigando pela atenção da dramática. A Sub comeu outro amendoim. É exatamente esse showzinho que ela queria. Eu sentia meu rosto ficando azul, espuma saindo da boca. Kate arrebentou o armário de remédios com uma cadeira. A Sub agarrou o braço dela. Destruição de patrimônio. Isso é expulsão. Ela está morrendo. Mike pulou na Sub por trás. Quer ir presa por agressão? Vou denunciar todo mundo. Saí da cadeira e mal conseguia ficar de pé. Só pensava no extintor de incêndio preso na parede. Tive que literalmente engatinhar até lá. Olha a encenação! A Sub gargalhava. Só quer chamar atenção. Meu corpo já não respondia mais. Num segundo, eu me preparava para jogar o extintor na porta. No outro, cobria o rosto para não levar vidro. Crash! A Sub girou. Vandalismo! Você vai presa! Enfiei o braço pelo vidro, cortei no arame enquanto tentava achar a trava. Parem ela! A Sub gritou, mas Mike e Kate seguraram. Girei a chave. A porta abriu com tudo. Caí no corredor, bem quando os outros professores chegavam, correndo. Chama o SAMU! Alguém gritou. A Sub ainda berrava lá dentro. Estão todos fingindo! Isso é histeria coletiva! Os paramédicos disseram que eu fiquei clinicamente morta por 3 minutos. Me reanimaram ali mesmo no corredor, enquanto chegavam mais ambulâncias. A Sra. Blade foi demitida e proibida de trabalhar em qualquer escola da região. 2 semanas depois,
Estávamos na sala quando o professor deu a notícia. Depois do diagnóstico de cegueira parcial permanente, Tommy tirou a própria vida. Tudo por culpa da Sra. Blade. Foi aí que entendi que só demitir não bastava. A gente precisava dar um fim nela. As palavras ficaram suspensas enquanto todo mundo permanecia paralisado nas carteiras. A mão de Kate achou a minha debaixo da mesa e apertou tão forte que meus dedos estalaram. Os olhos dela estavam inchados e vermelhos, mas tinha algo a mais ali, algo duro, cheio de ódio. O sinal tocou e os alunos começaram a sair, mas a gente ficou até a sala esvaziar. Ela se inclinou e sussurrou que só demitir a Sra. Blade não era suficiente. Eu só conseguia sentir, porque minha garganta ainda estava fechada demais para falar. Depois da aula, tive que ir direto para a consulta de acompanhamento no hospital. O médico passou uma câmera pela minha garganta e tirou fotos das cicatrizes. Me mostrou as imagens na tela do computador, apontando o tecido todo danificado. Minhas vias aéreas ficaram permanentemente 15% mais estreitas. Ele me fez treinar várias vezes com a nova EpiPen, espetando numa laranja até aprender o movimento certo. Só depois de ver que eu realmente sabia usar, ele assinou minha alta. No dia seguinte, voltando pelo corredor principal da escola, vi o Sr. Peterson vindo na minha direção. O rosto dele ficou branco quando me viu. Ele virou e praticamente fugiu para dentro de uma sala vazia. Fiquei ali parada, com os punhos tão fechados que as unhas cortaram minha mão. Ele me viu morrendo pela janela e simplesmente ignorou. Naquela noite, meu celular vibrou com uma mensagem da Kate. Ela estava montando um grupo com todo mundo da sala. A Sarah entrou primeiro, depois o Mike, depois o Jack, até a Lisa, que tinha vomitado, acabou entrando. A gente precisava acertar nossas versões para o que vinha pela frente. No dia seguinte, minha mãe me levou para a delegacia. O policial que colheu meu depoimento me fez repetir 1000 vezes a parte da porta trancada e anotou cada detalhe dos 6 minutos de confusão. Fiquei 2 horas naquela cadeira de plástico horrível, contando tudo de novo, sem pausa. Ele perguntou se eu tinha alguma prova além dos relatos das testemunhas. O velório do Tommy foi 3 dias depois, no ginásio da escola. Metade da nossa turma de ciências apareceu, a outra metade preferiu nem chegar perto. A mãe dele ficou lá na frente, segurando a foto escolar dele, e quando todo mundo já tinha ido embora, fui até a mesa das fotos, toquei numa delas e prometi que a professora Blade ainda ia pagar por tudo aquilo. Na segunda-feira, a escola inteira já estava comentando, mas não do jeito que a gente esperava. Uns diziam que era tudo histeria coletiva, que a gente tinha exagerado demais. Na hora do almoço, uma menina de outra turma soltou que o Tommy só estava fazendo drama por causa da cegueira. Joguei minha bandeja no lixo e saí antes de perder a cabeça. O Jack me encontrou depois da aula, perto do meu armário, todo sem jeito, e não parava de pedir desculpas por ter tentado fazer respiração boca a boca em mim, enquanto eu ainda estava acordada. Falou que entrou em pânico e não sabia o que fazer. Disse que estava tudo bem, embora lembrar da boca dele na minha enquanto eu engasgava ainda me deixasse arrepiada de desconforto. Naquela noite, o Daniel me mandou uma mensagem enorme e confusa no Instagram, pedindo desculpas, mas nem tanto, dizendo que só queria acalmar todo mundo. Falou que ainda me conhecia melhor que qualquer um, e só estava tentando ajudar. Bloqueei ele depois de ler a última frase, quando sugeriu que a gente devia conversar pessoalmente. No dia seguinte, a enfermeira da escola me chamou para revisar o novo esquema de alergia. Ela me mostrou as novas caixas de EpiPen espalhadas pelo prédio, todas trancadas, e só abriam com uma chave especial. Me deu um cartão plastificado mostrando onde estavam, mas reparei que as chaves só ficavam na secretaria. De tarde, meu celular vibrou com um e-mail do distrito escolar. Abri ainda deitada, me sentindo fraca de tudo. No assunto só dizia, atualização importante sobre incidente recente. O texto tinha umas 3 frases. A professora Blade tinha sido demitida e estava proibida de trabalhar em qualquer escola do estado, por causa de um incidente envolvendo protocolos de segurança dos alunos. Não falavam que eu tinha morrido por 3 minutos, nem que o Tommy ficou cego, nem nada do que realmente aconteceu. Minha mãe leu por cima do meu ombro e arremessou o celular longe. A Kate apareceu lá em casa por volta das 7, com um caderno enorme e uma pasta cheia de papéis, e já foi espalhando tudo na mesa da cozinha. Disse que a gente tinha que anotar tudo o que lembrava do que aconteceu e todos os sintomas que eu ainda sentia, porque, se quisesse mesmo acabar com a professora Blade, precisava de provas além da demissão. Minhas mãos ainda tremiam de vez em quando. Eu ficava tonta, se levantava rápido, e a Kate anotava tudo com aquela letra linda dela. No dia seguinte, a escola ligou dizendo que o diretor Barfield queria falar comigo e com minha mãe imediatamente sobre o caso. Olha, nunca vi levarem o proibido amendoim tão a sério. Aquela professora transformou uma aula de ciências num verdadeiro filme de terror, com a vilã lancheando enquanto alunos literalmente morriam. Fomos lá. Ele estava sentado atrás da mesa com as mãos cruzadas. Sério, dizendo que tinha que lidar com a situação com cautela.
sem criar escândalo ou problema para a escola. Minha mãe levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás e perguntou se ele achava que ver a filha morrer por 3 minutos era drama desnecessário. Ele ainda teve coragem de falar que a escola já tinha feito tudo o que devia e que era melhor seguir em frente. 2 dias depois, um detetive chamado Darren Boudreau ligou lá em casa dizendo que tinha sido designado para investigar possíveis crimes, inclusive expor crianças a risco e cárcere privado por parte da professora Blade. Ele apareceu lá em casa de tarde, com um gravador, e ficou quase 2 horas ouvindo meu depoimento. Quando contei sobre a porta trancada, ele parou de anotar, me olhou e disse que isso mudava tudo do ponto de vista legal, porque ainda tinha cárcere privado no meio. Naquela noite, eu tentava fazer lição quando, de repente, não conseguia respirar, e parecia que estava de novo no chão da sala, engatinhando até a porta com a garganta fechando. Peguei um caderno e comecei a anotar cada detalhe que lembrava daqueles 6 minutos, porque precisava tirar aquilo da cabeça antes de enlouquecer. Escrevi sobre o gosto de pasta de amendoim, o sangue escorrendo do nariz, e como o chão gelado parecia debaixo da minha mão enquanto eu rastejava. A Kate organizou uma reunião na casa dela com todo mundo da nossa turma que quisesse ajudar, e a gente ficou no porão bolando um plano. Decidimos que destruir a professora Blade significava 3 coisas. Ela precisava responder criminalmente e ser presa, ser processada e perder tudo, e garantir que todo mundo soubesse exatamente o que ela fez para nunca mais machucar alguém. A Kate passou pro Mike a tarefa de pesquisar casos parecidos, pra Sarah juntar laudos médicos, e cada um ficou com sua missão. Minha mãe achou um advogado chamado Gray Bellamy, especialista em negligência escolar, e fomos no escritório dele no centro, cheio de prêmios na parede. Ele explicou que, para ganhar, a gente precisava provar que a escola sabia ou devia saber que a professora Blade era perigosa. Ou seja, a gente tinha que conseguir o histórico dela e qualquer reclamação de outras escolas. Disse que o processo de investigação ia permitir pedir todos os arquivos dela, e aí descobrir se tinha alerta que a escola ignorou. Comecei terapia com um psicólogo chamado Emmett Bloom, 2 vezes por semana, porque eu estava tendo crise de pânico toda vez que sentia cheiro de amendoim ou ouvia uma porta sendo trancada. Ele me ensinou uns exercícios de respiração, inspirar contando até 4, segurar por 4, soltar por 4, e até que ajudou um pouco. Ele me disse que o que eu vivi foi realmente um trauma, e que minha raiva era totalmente compreensível, que eu não tinha motivo para me sentir culpada por querer justiça. Uma semana depois, apareceu um tal de Gordon Bowles, do jurídico do distrito, marcando entrevistas com todo mundo que estava na sala naquele dia. Ele foi até a escola e chamou a gente um por um, mas dava para perceber que a intenção dele era proteger a escola de um possível processo, porque só fazia perguntas querendo que a gente dissesse que talvez tivesse entendido errado o que a professora Blade quis dizer, ou que, quem sabe, ela só queria ensinar uma lição sobre estar preparado. Ele chegou ao ponto de perguntar para Kate se ela achava que a senhorita Blade podia estar planejando abrir o armário depois de dar seu recado, e a Kate respondeu que a senhorita Blade ficou me olhando ficar roxa e espumar pela boca. Então que lição era essa, afinal? Depois disso, um repórter local chamado Jasper Beckwith começou a ligar para todo mundo para ouvir nosso lado da história, porque estava fazendo uma investigação. A Kate achou que a gente devia falar com ele e contar tudo, mas o Gray Bellamy pediu pra gente esperar ele descobrir qual era a linha do repórter, já que às vezes eles distorcem as coisas e fazem as vítimas parecerem culpadas. 2 dias depois, eu estava no escritório do Gray, no centro, assinando uma pilha de papéis enquanto ele me explicava tudo. Ele ia mostrando diferentes partes sobre depoimentos das testemunhas e o detalhe da porta trancada, enquanto a assistente dele fazia cópias de tudo. O valor do contrato de honorários era bem mais do que minha família podia arcar, mas ele disse que a gente podia negociar um plano de pagamento depois do caso resolvido. Minha mãe também precisou assinar, porque eu ainda era de menor, e a mão dela tremia na hora de colocar o nome. As paredes do escritório do Gray eram cheias de recortes de jornal de casos que ele venceu, e eu contei 12 envolvendo escolas enquanto ele falava sobre procedimentos e depoimentos. Ele explicou que ter 15 testemunhas que viram tudo deixava esse caso mais forte do que a maioria dos casos de negligência que ele já tinha assumido. 3 dias depois, a escola anunciou a vigília do Tommy, e todo mundo teve que ir até o campo de futebol durante o 5º tempo. Colocaram um microfone na linha das 50 jardas, e vários alunos foram falar sobre como o Tommy era um bom amigo. Quando um aluno do 2º ano comentou que o Tommy tinha passado a última semana com medo de perder ainda mais a visão, eu precisei sair de lá. Senti um aperto no peito tão grande que mal consegui respirar e acabei vomitando atrás das arquibancadas, enquanto o resto do pessoal ficou lá para acender velas. O Daniel veio atrás de mim e começou a dizer que nunca quis me machucar no que aconteceu na sala de aula. Eu me virei e falei: "Você me chamar de dramática enquanto eu estava morrendo é algo que nunca vou perdoar." Ele ficou ali parado, sem reação, enquanto eu voltava pro estacionamento sem dar chance para ele responder. O Gray me ligou naquela tarde,
avisando que tinha dado entrada nos pedidos oficiais de documentos ao distrito, pedindo os certificados de treinamento da senhorita Blade e qualquer e-mail sobre o incidente. O distrito tinha 30 dias para responder, mas ele já avisou que provavelmente iam alegar que certos documentos sumiram ou não estavam arquivados direito. O Gordon Bowles, do distrito, marcou uma entrevista comigo para a semana seguinte, e o Gray fez questão de estar junto como meu advogado. O Gordon ficou tentando minimizar, dizendo que a senhorita Blade era só uma professora com dificuldades, em vez de perguntar sobre o armário trancado ou o Sr. Peterson saindo da sala. Eu fiz questão de insistir nesses pontos umas 3 vezes, enquanto o Gordon digitava no notebook e evitava olhar para mim. Enquanto isso, o Jasper Beckwith entrevistava alunos, e a Kate me contou que ele já tinha conversado separadamente com 5 colegas sobre o que aconteceu. Ele mostrou para ela uma linha do tempo que estava montando para mostrar quantas chances os adultos tiveram de evitar tudo aquilo. Ela disse que ele ficou visivelmente abalado quando ela contou sobre o Tommy chorando de medo de ficar cego e como ele estava assustado nas últimas semanas. O detetive Boudreau me ligou enquanto eu fazia dever de casa para atualizar sobre a investigação criminal. O promotor estava avaliando acusar a senhorita Blade por cárcere privado e exposição de menores ao perigo, com base nas provas. Ele explicou que ter 2 alunos com reações graves e a morte do Tommy tornava o caso muito mais sólido do que se fosse só comigo. Na minha próxima sessão de terapia com o Emmett Bloom, a gente trabalhou minha raiva e como ela estava me consumindo. Ele me ajudou a perceber que destruir a senhorita Blade não era o objetivo, e sim impedir que ela machucasse outra criança. Pensar assim me deixou um pouco melhor, mesmo que a raiva ainda queimasse por dentro toda a noite. O Gray tentou conseguir as imagens das câmeras do corredor que mostrariam o Sr. Peterson indo embora, mas a escola disse que estavam sob ordem judicial. Ele até riu me contando, porque agora eles não podiam apagar nem fingir que as câmeras não funcionavam. No dia seguinte, ele mandou cartas oficiais de preservação tanto para o distrito quanto para a agência de professores substitutos por carta registrada. Essas cartas obrigavam legalmente a manter todos os documentos sobre a senhorita Blade, inclusive registros de treinamento e reclamações antigas de outras escolas. Ele explicou que às vezes perdem papéis importantes antes do julgamento, mas agora poderiam até responder criminalmente se sumisse alguma coisa. Nessa mesma semana, o jornal local publicou um artigo de opinião que me deixou indignada. O autor chamou nosso caso todo de histeria coletiva e disse que a senhorita Blade era só mais uma vítima de pais superprotetores que mimam os filhos. Escreveram que a alergia hoje em dia é exagero e que professores não deveriam ser obrigados a lidar com qualquer reclamação médica. Os comentários online viraram uma guerra. Teve gente contando histórias horríveis sobre alergias e dizendo que a senhorita Blade devia estar na cadeia. Outros falaram que a gente era dramático e só queria aparecer ou ganhar dinheiro. Minha mãe passou horas printando os piores comentários para mandar pro nosso advogado, enquanto meu pai andava pela cozinha lendo tudo em voz alta. Os pais da Kate precisaram trocar de número depois que publicaram o telefone deles na internet. E o pedido de documentos do Gray finalmente trouxe informações relevantes. A senhorita Blade já tinha recebido 2 reclamações em outras escolas, que ninguém sabia. A primeira vez foi há 3 anos, quando ela impediu um aluno diabético de medir a glicose. Ela disse que ele estava exagerando, só querendo chamar atenção, do mesmo jeito que falou comigo. O menino acabou desmaiando e bateu a cabeça na carteira. A segunda reclamação veio no ano passado, numa escola de ensino fundamental, quando ela não deixou uma menina usar a bombinha durante uma crise de asma. Os pais da menina tiraram ela da escola no dia seguinte e fizeram uma queixa, mas não deu em nada. O Gray tirou cópias de tudo e adicionou à nossa pilha de provas. A situação ficou ainda pior quando algum colega postou nas redes sociais que a senhorita Blade estava tentando nos matar para receber dinheiro de seguro de vida. Falaram que ela tinha apólice para cada aluno, uma história totalmente inventada e absurda. Antes que alguém conseguisse apagar, o post já tinha viralizado, e de repente, a gente parecia um bando de conspiracionistas malucos. A Kate conseguiu que apagassem, mas o estrago já estava feito. Os jornais começaram a nos chamar de os alunos que gritaram lobo e sugerir que a gente estava inventando tudo. O Gray teve que publicar uma nota dizendo que não tínhamos nada a ver com aquela postagem e que aquilo não representava as nossas denúncias. 2 dias depois, o pessoal da FedEx apareceu nas casas de todo mundo, entregando envelopes grossos do advogado da senhorita Blade. Por que será que o diretor achava que era mais importante abafar tudo do que proteger alunos que quase morreram? O jeito que ele falava sobre drama desnecessário me fazia pensar no que ele realmente queria esconder. Será que era só a reputação da escola ou tinha coisa pior por trás? As cartas ameaçavam nos processar por difamação se a gente continuasse falando sobre o caso. Diziam que estávamos destruindo a reputação dela e causando sofrimento emocional com acusações falsas. Meus pais ficaram desesperados, mas o Gray chamou todo mundo para uma reunião urgente no escritório. Ele explicou que aquilo era só uma tentativa de nos intimidar e calar, mas que mesmo assim, era melhor ter cuidado com o que publicávamos na internet. Nada de mais posts sobre o caso, nada de falar com jornalistas sem ele por perto e, principalmente,
Nada de teoria maluca de seguro de vida. Decidimos nos organizar e montamos um Google Drive para juntar todas as nossas provas. O Mike ficou encarregado de digitalizar os documentos. A Sarah organizou os laudos médicos e atestados. A Kate reuniu os depoimentos das testemunhas entre nossos colegas, e eu montei uma linha do tempo detalhando tudo o que aconteceu naquele dia. Tínhamos pastas para reportagens, prints das redes sociais, e-mails de apoio e uma pilha de documentos jurídicos que só crescia. Ver tudo organizado daquele jeito fazia tudo parecer mais real e menos como um pesadelo do qual a gente não conseguia acordar. A escola também foi ficando cada vez mais difícil para mim, porque meus ataques de pânico estavam fora de controle. Teve um dia na aula de química que alguém abriu um pacote de castanhas e eu simplesmente entrei em surto. Minha garganta começou a fechar, mesmo sem eu ter comido nada, e eu não conseguia respirar. A professora chamou a enfermeira, que colocou em prática meu novo plano de emergência. Se eu passasse mal, podia sair da sala sem pedir autorização. Foi horrível, todo mundo me olhando enquanto eu corria tentando respirar. A enfermeira me deu um saquinho de papel para eu respirar e ligou para minha mãe me buscar mais cedo. Acabei perdendo o resto do dia e tive que remarcar uma prova. Na semana seguinte aconteceu a reunião do conselho escolar, para a qual a gente estava se preparando há semanas. A Kate escreveu um depoimento de 3 páginas, ensaiou várias vezes, mas na hora avisaram que ela só teria 3 minutos para falar. Ela tentou acelerar a leitura, mas cortaram ela no meio da frase quando o tempo acabou. Os pais na plateia começaram a gritar que era tudo uma encenação e que tinham direito de saber o que tinha acontecido. Uma mãe se levantou e gritou que o filho dela estava naquela sala e tinha pesadelos todas as noites. Os seguranças já estavam se aproximando da confusão, e o presidente do conselho ameaçou esvaziar o auditório se as coisas não acalmassem. 3 pais foram retirados, incluindo o pai da Kate, que estava filmando tudo no celular. O conselho falou que ia levar nossas preocupações em conta, o que basicamente queria dizer que não iam fazer nada. Saímos de lá arrasados, sabendo que ninguém se importava com o que aconteceu com a gente. Finalmente chegou uma notícia da promotoria, mas não era boa. Ligaram para os nossos pais dizendo que ainda estavam esperando os laudos médicos finais antes de decidir se fariam uma denúncia. O promotor avisou que o processo poderia demorar meses e mesmo se a Sra. Blade fosse acusada, talvez conseguisse um acordo. Falaram que casos assim eram difíceis de provar porque ela podia alegar que não sabia da gravidade das alergias. Meu pai ficou tão indignado depois da ligação que quebrou a tela do celular batendo na mesa. Todo mundo sentia que o sistema estava falhando com a gente e que o Tommy tinha morrido à toa. Mas aí o Jasper recebeu um e-mail que nos deu um fio de esperança. Alguém que tinha trabalhado com a Sra. Blade num acampamento de verão 10 anos atrás entrou em contato depois de ver as reportagens. A pessoa contou que a Sra. Blade vivia dizendo que os pais dela curaram sua alergia a gatos, trancando ela num quarto cheio de gatos quando era pequena. Ela contava essa história para qualquer um que mencionasse alergia, dizendo que era assim que todo mundo devia tratar alergia. O e-mail trazia datas e nomes de outros monitores que ouviram essas conversas. O Jasper passou tudo pro Gray na hora, e a gente acrescentou ao nosso arquivo de provas. Isso mostrava que as ideias perigosas dela eram antigas e que ela sabia sim o que estava fazendo comigo. O Gray reuniu tudo para finalmente dar entrada no nosso processo civil contra a Simão na Sra. Blade e contra o distrito escolar. Pedimos indenização pelos custos médicos, pelo trauma e pela morte do Tommy, já que os pais dele também entraram como autores do processo. A papelada tinha mais de 100 páginas detalhando cada detalhe do que aconteceu, tudo em linguagem jurídica. Ler aquilo me fez perceber o tamanho da gravidade do que vivemos e como nossas vidas mudaram por causa de uma professora substituta que achava que entendia mais que médico. 2 dias depois, a Kate me mandou um link que me fez jogar o celular longe. A Sra. Blade tinha postado um vídeo de 20 minutos no YouTube dizendo que ela era a verdadeira vítima e que a gente estava mentindo sobre tudo o que aconteceu. Ela apareceu na sala dela chorando lágrimas de crocodilo, dizendo que nunca quis machucar ninguém e reclamando que a cultura do cancelamento estava acabando com a vida dela. Os comentários eram cheios de gente afirmando que a juventude de hoje é sensível demais e que ela estava sendo feita de bode expiatório por uma tragédia que ninguém poderia ter evitado. Passei as 3 horas seguintes vomitando, com minha mãe segurando meu cabelo. O distrito marcou uma reunião de emergência para a sexta-feira e nos ofereceu acordos com cláusulas de sigilo. A papelada era enorme, cheia de juridiquês, mas no fim das contas, só queriam nos pagar para ficarmos de boca fechada. Alguns pais já estavam assinando porque precisavam do dinheiro para pagar as despesas médicas e as sessões de terapia. Vi minha mãe olhando para o valor do cheque e calculando mentalmente as contas do hospital. Outros pais gritavam, chamando aquilo de dinheiro sujo, e dizendo que o distrito só queria varrer tudo para debaixo do tapete antes que a investigação de verdade começasse. O pai da Kate rasgou o acordo na frente de todo mundo. A sala se dividiu em 2 grupos discutindo, enquanto os advogados do distrito anotavam tudo. Foi aí que nosso advogado, Gordon, jogou uma pasta na mesa
mesa e todo mundo ficou em silêncio. Os documentos mostravam que a Sra. Blade tinha pulado um treinamento obrigatório sobre anafilaxia 3 anos antes. Ela entregou um papel dizendo que já tinha experiência de outro emprego, mas ninguém checou se era verdade. O superintendente levou um susto quando leu. O Gordon ainda achou e-mails de administradores ignorando avisos sobre o comportamento dela nas reuniões. Um professor escreveu que a Sra. Blade parecia gostar de mandar nos alunos. Outro e-mail dizia que ela fazia comentários esquisitos, tipo falar que a alergia era invenção da indústria farmacêutica. Os advogados do distrito começaram a cochichar e pediram um intervalo. Ficamos presos naquela sala de reuniões por horas, enquanto eles se desesperavam numa outra sala no fim do corredor. No fim de semana, o Sr. Peterson apareceu lá em casa querendo conversar a sós. Sentou na escada da varanda, sem ter coragem de olhar nos meus olhos, e confessou que tinha visto tudo pela janela naquele dia. Ele disse que o joinha da Sra. Blade fez ele achar que estava tudo sob controle, que confiava nela por ser professora. Enquanto contava, a mão dele tremia. Falou que tinha pesadelos com o Tommy e não conseguia parar de pensar no que teria acontecido se ele só tivesse aberto a porta. Falei que o peso da culpa dele não mudava o fato de ter ido embora enquanto as crianças pediam socorro. Ele saiu chorando, mas não senti pena nenhuma. Na semana seguinte, o distrito anunciou novas regras obrigando todas as salas de aula a ficarem destrancadas durante as aulas. Também começaram a instalar EpiPens de emergência em caixas vermelhas, sempre à vista e destrancadas. O diretor Barfield fez uma assembleia para explicar as novas normas, mas nem tocou no motivo de tantas mudanças. Era uma vitória pequena, perto de tudo que a gente passou para chegar ali. As crianças continuavam com ataques de ansiedade na mesma sala, mesmo depois de trocarem as carteiras e pintarem as paredes. O Jack começou a ir lá em casa depois da aula para me ajudar a treinar para os depoimentos. A gente sentava na cozinha, ele fazia perguntas de simulação, e eu tentava responder sem chorar ou perder a cabeça. Ele era paciente quando eu precisava respirar fundo. Conseguimos colocar limites na nossa relação complicada e decidir focar no caso, deixando os assuntos pessoais para depois. Ter ele por perto ajudou mais do que eu podia imaginar, mesmo com o clima estranho entre nós. Isso durou até o Daniel resolver trair todo mundo, vazando prints do nosso grupo privado para um blogueiro que defendia a Sra. Blade. Ele ainda editou as conversas para parecer razoável e fazer a gente parecer exagerado, querendo aparecer. As mensagens viralizaram, com gente chamando a gente de ator de crise e dizendo que estávamos destruindo a vida de uma mulher inocente. O grupo expulsou o Daniel na hora, e a reputação dele ficou em frangalhos quando todo mundo descobriu o que ele fez. Os alunos derrubavam os livros dele no corredor. Ninguém queria sentar com ele no almoço. E até os professores olhavam atravessado quando ele entrava na sala. Na minha próxima sessão de terapia com o Emmett, trabalhei minha vontade de encarar a Sra. Blade cara a cara. Eu sonhava que aparecia na casa dela só para fazê-la entender o estrago que causou. O Emmett me ajudou a ver que seguir pelo caminho legal era mais seguro e traria mais resultado do que qualquer confronto direto. A vontade de fazer besteira diminuiu, mas nunca sumiu de vez, principalmente quando eu acordava suando frio depois dos pesadelos. A reportagem completa do Jasper Beckwith finalmente saiu, longa e com nossos nomes reais, depois que autorizamos. Ele passou meses juntando cada detalhe, inclusive como a visão do Tommy foi piorando nos últimos dias e o bilhete que os pais dele encontraram. Quando as pessoas leram a linha do tempo do Tommy perdendo a visão e escolhendo acabar com tudo, em vez de viver na escuridão, a opinião pública virou completamente. O vídeo dela chorando e dizendo que era a verdadeira vítima, enquanto os pais do Tommy entravam com ação, isso sim é ginástica mental para medalha olímpica. Alguém dá logo um ouro para ela por perder totalmente o ponto. A matéria viralizou, milhões de compartilhamentos, até famoso postando, e quase todos os defensores da Sra. Blade sumiram. Só sobraram uns conspiracionistas dizendo que era tudo armação. Foi aí que o Gordon achou a prova que todos procuravam. Os registros mostravam que a Sra. Blade já tinha feito algo parecido 5 anos antes, numa escola bem longe daqui. Ela trancou alunos durante um simulado de tornado, dizendo que era para ensinar disciplina e respeito à autoridade. Um aluno teve crise de pânico e desmaiou, mas a escola preferiu deixar ela sair calada para evitar escândalo. Passaram o problema adiante, deram referência neutra e nunca contaram o que aconteceu. O chefe do RH do outro distrito admitiu no depoimento que só queria que ela fosse embora e não ligava para onde ela ia. 2 dias depois desse depoimento, os apoiadores da Sra. Blade acharam a gente na internet. Meu celular não parava de receber mensagem me chamando de mentirosa e oportunista, e a Kate começou a receber ameaça até no Instagram. O Gray Bellamy mandou a gente salvar todas as conversas e não responder nada. As mensagens continuaram por semanas,
com pessoas dizendo que a gente tinha arruinado a vida de uma professora inocente, que o Tommy só tirou a vida porque era fraco, não por causa do que aconteceu. Bloqueei mais de 40 perfis, mas sempre apareciam outros. 3 semanas depois, lá estava eu, numa sala de reunião, prestando depoimento, enquanto o advogado da Sra. Blade me pressionava sem parar por 4 horas. Ele ficava repetindo as mesmas perguntas de formas diferentes, tentando me pegar numa contradição ou fazer com que eu admitisse que estava exagerando. Me ative aos fatos, contando exatamente como rastejei pelo chão, como o sangue escorria do meu nariz, como minha garganta se fechou. A Sra. Blade ficou sentada bem na minha frente o tempo todo, e quando eu descrevi como me arrastei de joelhos e mãos, ela ficou pálida e o advogado dela pediu uma pausa. 2 meses depois, o promotor ligou avisando que iam apresentar denúncia criminal. Ela foi acusada de 2 crimes de expor menores ao perigo e 1 de cárcere privado. Apareceu de terno cinza, tentando passar um ar de profissionalismo, mas não adiantou. Saiu algemada depois de se declarar inocente. O juiz estipulou uma fiança de $50 mil, que ela pagou no mesmo dia, mas ver ela de algemas foi a primeira vitória de verdade pra gente. O pessoal da promotoria ofereceu um acordo grande, cobrindo todas as nossas despesas médicas e terapia pelos próximos 5 anos. O valor era enorme, mas incluía um acordo de confidencialidade que nos impedia de falar sobre o que aconteceu, exceto sobre políticas. Eu e a Kate ficamos 3 dias negociando para incluir uma cláusula que permitisse a gente falar em escolas sobre segurança alimentar e lutar por treinamentos melhores. Eles só concordaram depois que ameaçamos recusar tudo e ir para o julgamento. Os advogados cederam, incluíram a exceção que queríamos e ainda acrescentaram verba para uma fundação em nome do Tommy. Na semana seguinte, a escola fez uma assembleia obrigatória e teve 1 minuto de silêncio pelo Tommy, mas metade dos alunos estava no celular e alguns ainda cochichavam que a gente estava exagerando. Teve um aluno que falou alto que o Tommy provavelmente já era deprimido e aquilo era só desculpa. Saí da sala e fui vomitar no banheiro, enquanto a Kate ficou e gravou tudo no celular. No mês seguinte, o Conselho Estadual de Educação se reuniu e votou por unanimidade para cassar o registro da Sra. Blade de forma definitiva. Colocaram no banco de dados público, então qualquer escola que pesquisasse o nome dela ia ver isso para sempre. Ela não podia mais dar aula nem em escola particular ou dar reforço, porque a cassação proibia qualquer cargo de autoridade sobre menores. Foi aí que ela entrou com um processo por demissão injusta contra o distrito, dizendo que fizeram dela bode expiatório pelos próprios erros deles em treinamento e supervisão. No processo, ela chamou a gente de crianças manipuladoras que inventaram um espetáculo só para aparecer e destruir a carreira dela. Achei isso na internet de madrugada. Li cada página em que ela se fazia de vítima e nos pintava como crianças calculistas que armaram tudo. O Emmett me encontrou chorando no chão do quarto, 4 da manhã, tirou meu notebook e me fez prometer que eu ia parar de ler qualquer coisa sobre o caso na internet. Ele instalou bloqueadores nos meus aparelhos e me ajudou a encontrar uma terapeuta especializada em traumas causados por figuras de autoridade. Nos reunimos com os advogados uma última vez para assinar o acordo, já com todas as nossas exigências incluídas. O valor cobria tudo de médico e anos de terapia, e a gente ainda podia falar do que aconteceu, desde que fosse para discutir melhorias de segurança, não para atacar o distrito diretamente. Não era uma justiça perfeita, porque nada podia trazer o Tommy de volta, mas pelo menos conquistamos algo real, algo pelo qual lutamos e vencemos. Naquela noite, a Kate pegou o notebook e começou a escrever nossa missão, enquanto a Sarah fazia uma lista de todas as reuniões de conselhos escolares do estado. O Jack criou um logo com as iniciais do Tommy dentro de uma cruz médica, e eu comecei a anotar tudo que queríamos mudar nos protocolos de emergência das escolas. Na semana seguinte, demos entrada nos papéis para transformar a Lei Tommy em uma ONG oficial, e criamos perfis nas redes sociais que bombaram em poucos dias. Nossa primeira reunião de conselho escolar foi numa cidade a 3 municípios de distância, e fomos até lá na minivan da mãe da Sarah, com uma caixa de panfletos e o coração a 1000. Fiquei lá na frente e contei como vi os olhos do Tommy incharem até fechar, enquanto nossa professora comia amendoim e ria da gente. A Kate mostrou o vídeo que alguém gravou no celular antes da professora tomar o aparelho. A Sarah leu estatísticas sobre quantas crianças morrem por reações alérgicas em escolas todos os anos. O Jack apresentou nossa proposta para armários de remédios destravados e treinamentos de emergência para todos os funcionários a cada trimestre. O conselho aprovou na hora, e tinha pai chorando na plateia. Visitamos mais 12 distritos naquele mês, e todos aprovaram nossas reformas de segurança. A imprensa local divulgou tudo, e de repente, começaram a ligar de escolas de outros estados querendo saber como implantar a Lei Tommy. Falamos numa conferência nacional de educação, onde precisei sair do palco 2 vezes para usar o inalador, porque ainda fico sem ar só de falar sobre isso. A mãe da Sarah levava a gente para todo lado, fazia sanduíche para as viagens e nunca reclamava da gasolina. A Kate mantinha uma planilha com cada escola que adotava nossos protocolos, e em 3 meses, já eram mais de 200. O Jack conseguiu reuniões com deputados estaduais que começaram a redigir leis exigindo treinamento sobre alergias.
Eu testemunhei no Congresso Estadual com minha EpiPen no bolso e a mão tremendo o tempo todo. 6 meses se passaram, e agora eu confiro cada rótulo de comida 2 vezes antes de comer qualquer coisa, e carrego 3 EpiPens em bolsos diferentes. Minha terapeuta diz que os pesadelos com lábios azuis e espuma vão sumir com o tempo, mas ainda acordo sem ar de vez em quando. O julgamento da professora Blade começa mês que vem, e o promotor diz que temos um caso sólido de negligência criminal e cárcere privado. Os pais do Tommy mandaram uma carta agradecendo por tudo que a gente fez, mas a mãe dele não conseguiu parar de chorar no memorial semana passada. A raiva não me sufoca mais, mas ainda está lá quando vejo pasta de amendoim nas prateleiras, ou ouço o professor reclamando de pai superprotetor. Não conseguimos trazer o Tommy de volta, mas garantimos que a professora Blade nunca mais vai ter poder para machucar outra criança.